1 Samuel, capítulo 13. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micmás e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para as suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul tocou a trombeta por todo o país, dizendo: que os hebreus fiquem sabendo disto. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmás, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e em buracos entre as rochas, e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder para o seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim, e Saul contou os soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600. Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmás. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi para a direção de Ofra, nos arredores de Sual, outra em direção de Bet-Horon, e a terceira em direção à região fronteiriça, de onde se avista o vale de Zeboim, diante do deserto. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar os seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastejos e enxadas era 8 gramas de prata, e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Micmás. 1 Samuel, capítulo 14. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira,
na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre eles os quais Aias, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozez e outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Micmais, e outro ao sul, na direção de Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro: Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Disse o seu escudeiro: Faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Jonatas disse: Venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: Esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem: Subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois deixaram de ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas, o seu escudeiro: Subam até aqui e daremos uma lição em vocês. Diante disso, Jonatas disse a seu escudeiro: Siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou o desfiladeiro usando as mãos e os pés, e o escudeiro ficou logo atrás. Jonatas os derrubava e o seu escudeiro, logo atrás dele, os matava. Naquele mesmo destaque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Então caiu pânico sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados: Contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando o fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aias: Traga a arca de Deus. Naquele tempo, ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: Não precisa trazer a arca. Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em toda a confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha, perseguindo-os. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento dizendo: Maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Por isso, ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque, onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Então um dos soldados lhe disse: Seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo:
Maldito seja todo o que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos. Jonatas disse: Meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como os meus olhos brilham desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos? A matança dos filisteus não teria sido ainda maior? Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Micmais até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Então eles se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois e bezerros. Mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com o sangue. E alguém disse a Saul: Veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Ele disse: Vocês foram infiéis. Rolem uma grande pedra até aqui. Saiam entre os soldados e digam-lhes: Cada um traga a mim seu boi ou sua ovelha. Abatam-nos e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Assim, cada um levou seu boi naquela noite e ali o abateu. Então Saul edificou um altar para o Senhor. Foi a primeira vez que fez isso. Saul disse ainda: Desçamos atrás dos filisteus à noite. Vamos saqueá-los até o amanhecer e não deixemos vivo nenhum só deles. Eles responderam: Faze o que achares melhor. O sacerdote, porém, disse: Consultemos aqui a Deus. Então Saul perguntou a Deus: Devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. A seguir disse Saul a todos os israelitas: Fiquem vocês de um lado, eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. E eles responderam: Faze o que achares melhor. E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel: Dá-me a resposta certa. A sorte caiu em Jonatas e Saul, e os soldados saíram livres. Saul disse: Lancem sortes entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: Diga-me o que você fez. E Jonatas lhe contou: Eu provei um pouco de mel com a ponta da minha vara. Estou pronto para morrer. Saul disse: Que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Os soldados, porém, disseram a Saul: Será que Jonatas, que trouxe esta grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca! Juramos pelo nome do Senhor. Nem um só cabelo de sua cabeça cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas e ele não foi morto. E Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua própria terra. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, Moabitas, Amonitas, Edomitas e os reis de Zobá e os filisteus. Para qualquer lado que fosse, infligia-lhes o castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. Os filhos de Saul foram Jonatas, Isvi e Malquizua. O nome de sua filha mais velha era Merabe, e o da mais nova era Mical. Sua mulher chamava-se Ainoã e era filha de Aimaas. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o no seu exército. Romanos capítulo 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo
não se baseia no conhecimento. Por enquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração: quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura: todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre os judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Concluímos hoje a leitura do dia 127 do nosso plano de leitura bíblica. Você tem meditado e estudado a palavra? Essa palavra tem transformado a sua vida? É isso que Deus quer de você. Obrigada por me acompanhar nessa leitura aqui no canal. Eu peço para você deixar o seu like no vídeo e você também pode compartilhar essa palavra com outras pessoas. Para quem chegou aqui agora, se inscreva no canal e ative o sininho para ser informado todos os dias quando um novo vídeo for postado. Que pela graça de Deus Ele nos abençoe e até amanhã, se assim Ele nos permitir.